Há um cansaço da inteligência abstrata, e é o mais horroroso dos cansaços. Não pesa como o cansaço do corpo, nem inquieta como o cansaço do conhecimento pela emoção. É um peso da consciência do mundo, o não poder respirar com a alma. Então, como se o vento nelas desse e fossem nuvens, todas as ideias em que temos sentido a vida, todas as ambições e desígnios em que temos fundado a esperança na continuação dela, se rasgam, se abrem, se afastam tornadas cinzas de nevoeiros, farrapos do que não foi nem poderia ser. E por trás da derrota surge pura a solidão negra e implacável do céu deserto e estrelado. O mistério da vida dói-nos e apavora-nos de muitos modos. Umas vezes vem sobre nós como um fantasma sem forma, e a alma treme com o pior dos medos, a da encarnação disforme do não ser. Outras vezes está atrás de nós, visível só quando nos voltamos para ver. E é a verdade toda no seu horror profundíssimo de a desconhecermos. Mas este horror que hoje me anula é menos nobre e mais roedor. É uma vontade de não querer ter pensamento, um desejo de nunca ter sido nada, um desespero consciente de todas as células do corpo e da alma. É um sentimento súbito de estar enclausurado na cela infinita. Para onde pensar em fugir, se só a cela é tudo? E então vem-me o desejo transbordante, absurdo, de uma espécie de que um dia se encontre uma fuga para fora e mais profundo nos deixe, não sei como, de fazer parte do não ser. Então, esses aqui são trechos, né, do livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, ou Bernardo Soares, né, que é essa autobiografia ficcional. Inclusive, a primeira parte é isso, é um diário, uma autobiografia ficcional de uma pessoa que não existiu. O Bernardo Soares não existiu, é uma ficção inventada pelo Fernando Pessoa, que inventou Alberto Caeiro, Ricardo Reis, o Álvaro de Campos e outros heterônimos, outras pessoas, né? Por isso a gente fala que Fernando Pessoa é outras pessoas, então nós estamos falando do Fernando Pessoa, é o segundo vídeo. Sou Leonardo Magalhães, seja bem-vindo ao Literatura Agora, né? Em que falamos de literatura, crítica literária, dicas de livros, resenhas, livros que eu vou ler, né? Vou ler, pretendo ler. Tem livro aí que tem 2 anos que está na lista, né? Até hoje nós não lemos. Então eu sempre faço uma listinha no início do ano, tem as propostas de leitura, vão surgindo outros livros, novos livros são escritos, novos livros são lançados, e a gente nunca consegue cumprir a lista de leitura, né? Então, assim, aqueles desafios imensos, e a gente faz aquela listinha, vou ler isso aqui, e daqui a pouco você lê daqui a 2 anos o livro que você preveu, né, ler lá em 2022, né? Muito bem, então o livro Desassossego são vários fragmentos, porque não é um livro incompleto, né? O Fernando Pessoa nunca chegou a publicar em vida, então é aqueles famosos livros que estão no fundo do baú. E aí várias edições foram feitas desse livro, né? Então essa é uma das edições possíveis, porque a cada edição, a cada editor, eles fazem novas configurações da obra, né? Vão juntar os capítulos, né? Dar uma ordem, procurar dar uma organização a esses trechos, igual fizeram lá com o Processo do Franz Kafka, né? Que também é uma obra incompleta. E o romance, já li umas 3 edições diferentes do Processo, e a cada edição tem a ordem diferente dos capítulos, porque você tem o início e tem o final, mas os capítulos intermediários, alguns foram concluídos, outros ficaram no rascunho, e aí o pessoal tenta montar um livro, a mesma coisa que o livro do Desassossego, né? Que também é um não livro, né? É um não livro porque, primeiro, não é uma narrativa tipo um romance, e também não é um livro porque ele nunca foi completado, né? Ele é inconcluso, né? Aquelas famosas obras que o autor não conseguiu terminar, ou o autor morreu antes, né? Igual, por exemplo, Os Irmãos Karamazov, né? Do Dostoiévski. É um livro que o Dostoiévski começou e teria uma segunda parte, né? E a gente nunca vai saber como será essa segunda parte, porque o Dostoiévski morreu antes de concluir Os Irmãos Karamazov. Então aqui o livro Desassossego é isso, é um livro jamais completado, né? E aí o Fernando Pessoa, ou o Bernardo Soares, vai contando a própria vida dele, né? Aquela vida pacato cidadão, que o Fernando Pessoa e o Bernardo Soares é isso, é um pacato cidadão. Nunca fizeram nada de importante na vida, a não ser pensar sobre a vida. Então, mais do que viver a vida, foram pessoas que pensaram o que é a vida, né? Aquela velha pergunta lá, né? O que é a vida, né?
Quem já viu Provocações sabe, né? O que é a vida? É a pergunta mais simples que tem, né? E aí são pequenos trechos, né? Em que ele fala justamente sobre o observar a vida passando e pensar sobre essa vida, e ao mesmo tempo que você pensa sobre a vida, você não vive, né? Então tem aquelas pessoas que vivem e não pensam a vida, né? Elas vão seguindo a vida. Um outro trecho aqui que eu vou ler, será também nos fragmentos aqui, nos trechos maiores, né? Que é: a melhor maneira de começar a sonhar é mediante livros. Os romances servem de muito para o principiante. Aprender a entregar-se totalmente à leitura, a viver absolutamente com as personagens de um romance. Eis o primeiro passo. Que a nossa família e as suas mágoas nos pareçam churas e nojentas ao lado dessas, eis o sinal do progresso. É preciso evitar o ler romances literários onde a atenção seja desviada para a forma do romance. Não tenho vergonha em confessar que assim comecei. É curioso, mas os romances policiais é que por uma intuição eu os lia. Nunca pude ler romances amorosos detidamente. Mas isso é uma questão pessoal, por não ter feito de amoroso, nem mesmo em sonhos. Cada qual cultive, porém, o feitio que tiver. Recordo-nos sempre que sonhar é procurar-nos. O sensual deverá, para suas leituras, escolher as opostas a que foram as minhas. Quando a sensação física chega, pode-se dizer que o sonhador passou além do primeiro grau do sonho. Isto é, quando um romance sobre combates, fugas, batalhas, nos deixa o corpo realmente moído, as pernas cansadas, o primeiro grau está assegurado. No caso do sensual, deverá-se sem nenhuma tal, né? Outro trecho aqui, a questão a marcha fúnebre. É interessante essa questão do viver, né? Você será lembrado, né? Você será lembrado. Então, o que faz cada um neste mundo que o perturbe ou altere? Cada homem que vale, que outro homem não valha? Valem os homens vulgares uns pelos outros, os homens de ação pela força que interpretam, os homens do pensamento por que criam. O que criaste para a humanidade está à mercê do esfriamento da terra. O que deste aos pósteros ou é cheio de ti, e ninguém o entenderá, ou é da tua época e as outras épocas não entenderão. E ou pelo apelo para todas as épocas, e não entenderá o abismo final, em todas as épocas se precipitam. Fazemos janelas, gestos na sombra, por detrás de nós o mistério. Somos todos mortais, com uma duração justa, nunca maior ou menor. Alguns morrem logo que morrem, outros vivem um pouco na memória dos que os viram e amaram, e outros ficam na memória da nação que os teve. Alguns alcançam a memória da civilização que os possuiu, raros abrangem de lado a lado o lápis contrário de civilizações diferentes, mas a todos cerca o abismo do tempo, que por fim o some, e todos somem a fome do abismo. O perene é um desejo, e o eterno uma ilusão. Mortos somos e morte vivemos, mortos nascemos, mortos passamos, mortos já entramos na morte. Tudo quanto vive, vive porque muda, muda porque passa, e porque passa, morre. Tudo quanto vive, perpetuamente se torna outra coisa, constantemente se nega e se furta a vida. A vida é, pois, um intervalo, um nexo, uma relação, mas uma relação entre o que passou e o que passará. Intervalo morto entre a morte e a morte, né? Então são, né, você vê, os temas assim até nihilistas, né, mas profundamente existencialistas do livro do Desassossego, que tem inspirado várias obras, inclusive eu li recentemente, né, o Expresso Noturno para Lisboa, do Pascal Messier, que é um escritor suíço, que conta a história assim, né, um livro português que tem muita aparência, muita semelhança, muita verossimilhança com o livro do Desassossego do Bernardo Soares Fernando Pessoa. Então ele é encontrado lá em Berna, na Suíça, um professor de línguas, né, professor de idiomas. Ele vai encontrar esse livro e por causa desse livro, de um grande escritor português, que vai lembrar a Fernando Pessoa, ele vai fazer uma viagem até Lisboa para saber mais, né, sobre esse autor que participou da resistência contra o salazarismo. O salazarismo, que foi uma ditadura que durou em Portugal desde os anos 30 até 70 e poucos, né, 74, 75, que é aquela época que prolongou o colonialismo português, né, principalmente ali nas colônias da África, né, principalmente em Moçambique, principalmente em Angola. Então ele vai falar muito dessa questão do colonialismo português e a questão do salazarismo. Então é um livro interessante, tem um filme, depois eu vou falar, tem diferenças, né, do filme para o livro. Então é interessante comentar essas adaptações, né? Eles falam de adaptação de filme para livro, né?
Então está sempre fazendo adaptar justamente isso. Você pega o núcleo, né? Fica imaginando fazer um filme disso aqui, né? Não tem como fazer um filme disso aqui. Mas no filme, eles tentam fazer uma adaptação, um resumo do livro, que ele é basicamente existencial, né? É uma vida comum, um professor comum, na cidade comum, e aí ele, de repente, ele encontra um livro, vai mudar a vida dele, e aí ele pega um trem, né? Pega um trem do nada, larga lá a vida dele de professor, e vai investigar a história de Portugal, né? Basicamente isso o livro. Eu vou terminar de ler e vou fazer um vídeo aqui, né? Que é uma dica, inclusive, alguém me deu uma dica aqui no canal, que é o Expresso Noturno para Lisboa, né? A Pascal Messier, que é um pseudônimo, assim, é um pseudônimo de um autor, não lembro qual é o nome dele, um autor suíço, se eu não me engano, ou de língua alemã, que a história se passa na Suíça, que Berna é a cidade da Suíça, né? Eu lembro é isso. E aí tem um filme também muito interessante, mas eu vou falar isso depois, porque não terminei de ler o livro, estou na metade ainda, vi a diferença do livro para o filme, né? Não sei qual que é melhor, eu vi o filme, mas tem que ler o livro todo para comentar, né? E aí tem muita coisa existencial, muita coisa do pensamento, muita coisa da vida e morte, que vai lembrar aqui o Bernardo Soares, o livro Desassossego, inclusive na citação do livro, né? Tem o livro Desassossego e muita dos pensamentos do personagem principal, do protagonista, vai pensar sobre isso, né? Nós vivemos, aí nós morremos e somos esquecidos. Só mais uma geração vai lembrar de nós, ou se você for famoso, você vai virar uma estátua na praça, né? Então você morre, eles fazem uma estátua para você na praça, se você foi famoso, né? Então a sua família vai passar, quem sabe os seus netos vão lembrar de você, seus bisnetos vão lembrar de você. Então, assim, é uma coisa meio niilista, né? Uma coisa assim, né? Bem existencialista, que é a literatura do século XX, né? Então a gente vai ver isso na obra do Hermann Hesse, né? Que é um suíço, alemão e tal. Vai ver isso na obra do Jean Paul Sartre, vai ver na obra do Albert Camus, Simone de Beauvoir, o Francis Kafka, o Thomas Mann, né? Então vários autores vão falar sobre isso aí, né? Sobre a efemeridade, né? Sobre a impermanência, uma coisa que tem na filosofia do Schopenhauer, tem na filosofia do Nietzsche, que é uma filosofia budista também, né? Interessante isso aí. Se você for voltando no tempo, o Buda, o Siddhartha Gautama, né? O Iluminado falava disso aí, né? De a impermanência da vida. Então, eu vou dizer assim, o Buda era um existencialista, né? Então, né, vou forçar a barra aqui. Mas essa cultura existencialista vem desde aí o século XIX, que é Kierkegaard, Dostoiévski, né? Vários autores assim que, né, o próprio Schopenhauer, o próprio Nietzsche e tal, são autores que tratam justamente isso aí, né? Ou seja, a apreensão que nós temos sobre a vida. Quando você vive, você não pensa na vida, e quando você pensa na vida, você vive, né? Então essa questão mesmo de você se observar vivendo, né? Então esse livro é basicamente isso, você se observa vivendo, e ele mantém esse diário, essa autobiografia, anotando esses momentos da vida, né? Esses pensamentos que passam, né? Os melhores pensamentos ficaram para o vento, né? Você não notou, se eu tivesse um pedaço de papel no bolso. Então, várias vezes você tem um poema na cabeça, um pensamento, e você não tinha ali nenhum celular para anotar, né? Esse pensamento, esse poema, e se perdeu para a eternidade, né? Então, um livro assim, você lê em trechos, em fragmentos, né? Não tem uma narrativa contínua, né? Não, a história você monta na sua cabeça, porque realmente não tem. Não é um romance, tem gente que acha que é um romance e se frustra, porque não é um romance, né? Sede de impressões, apreensões, percepções, perspectivas da vida, que você pode até montar na sua cabeça um romance, né? Eu acho que aconteceu isso e tal. Mas aí é você, leitor, que está montando a narrativa, né? Eu não achei assim até porque esses fragmentos, pessoas montaram esses fragmentos, e você pode montar em outra ordem. Você pode pegar esses pedacinhos, jogar na caixa e pegar em outra ordem, né? Não tem uma ordem certa de você ler, né? Você pode pegar lá no trecho 50, voltar para o trecho 200, aí vai lá para o 400, né? Porque a narrativa você monta na sua cabeça, né? Então fiquei a dica o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que ele assinou com o Bernardo Soares, mas poderia ter assinado também como o Ricardo Reis, né? E outra dica de leitura é o Ano da Morte de Ricardo Reis, do José Saramago, que é falando de um dos heterônimos do Fernando Pessoa. O Ricardo Reis, aquele médico, né, classicista, que lia muito Horácio, aquelas odes de Virgílio, né? Então, é a dica aí, um livro excelente que vai dialogar muito com a obra do Fernando Pessoa, né? Com os heterônimos, né? O Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos, etc, né? E o tom do livro é melancólico, igual aqui, né? O livro Desassossego. Então, assim, o Saramago foi genial, porque ele conseguiu num livro fazer referência a várias fases
heterônimos da obra do Fernando Pessoa, né? Então, na verdade, o Ano da Morte de Ricardo Reis é uma homenagem do Saramago ao Fernando Pessoa, ok? Então fica aí 15 minutos de vídeo, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.